Mais de 80% dos brasileiros sofrem hoje com algum tipo de transtorno mental em maior ou menor grau, como ansiedade e depressão, por exemplo. Este dado faz parte de uma pesquisa realizada por uma plataforma de saúde chamada Vitude e tem relação com o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, que são as doenças psicossomáticas. Para falar sobre esse assunto, causas e possíveis tratamentos, a gente recebe aqui em formato virtual a psicóloga Karina Marcucci, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda ao nosso espaço, Karina. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, pensando em doenças psicossomáticas, nós estamos mencionando doenças que de alguma forma acometem a mente e reverberam através do corpo. O que é isso? Uma somatização. A maior parte das vezes nós vamos vivendo, né, e somos expostos a situações conflitantes, estresse constante, principalmente depois da pandemia, né? Nosso estilo de vida mudou, fomos tocados por mudanças importantes e tivemos que nos adaptar. Toda vez que a gente está diante de grandes adaptações, grandes mudanças, aquele contexto pede que a gente tenha reação. E muitas vezes não conseguir se adaptar totalmente a esse movimento faz com que mente e corpo fiquem em processo de constante ajuste. Isso muitas vezes provoca doenças físicas. A mente não dá conta, o corpo acaba abarcando esse processo e nós temos dores diversas que muitas vezes temos que tratar e não reconhecemos no físico, né? Você faz N exames e não consegue reconhecer isso. Então, naturalmente, a origem emocional reverbera no corpo. Essa é a ideia base do processo psicossomático. Uhum. Quando você fala em dores físicas, em quais pontos do corpo essas dores costumam se manifestar mais no caso de ou doenças psicossomáticas ou envolvendo questões psicológicas? Sim, a gente tem aí dois grupos, né? O grupo de pessoas que têm verdadeiramente um processo psiquiátrico, então pessoas que têm uma tendência à ansiedade maior, à depressão, a quadros de bipolaridade, podem naturalmente desenvolver mais doenças psicossomáticas. Isso é importante que se tenha um diagnóstico diferencial para justamente poder tratar da forma correta. Mas existem pessoas que muitas vezes não têm diagnóstico e percebem uma recorrência. Eu sempre estou com muita dor de estômago, eu tenho problemas constantes de dor de cabeça, eu tenho muita tensão muscular o tempo todo, eu tenho processos, por exemplo, de alergia de pele, que são processos recorrentes que me acompanham. Eu tenho, por exemplo, um intestino irritável. Toda vez que eu estou diante de algo que mexe comigo, aquelas mexe comigo no intuito de me pedir ação, de pedir que eu resolva, de pedir que eu vá, né? Isso pode ser dentro de um processo da organização, por exemplo, isso pode ser dentro de um processo em casa, nos meus relacionamentos, onde eu sou chamada a agir. Há uma tendência de corpo e mente que trabalham juntos, veja, ninguém nasceu separado, nós já nascemos juntos, né? Terem que ter recursos para resolver. E muitas vezes é não conseguir ter esses recursos ou achar que não é possível, que faz com que eu fique contendo, e quando isso vem à tona, muitas vezes vem através da dor física. O corpo passa a ser o canal para representar aquilo que eu não estou conseguindo resolver. Uhum. No caso, alguém, um paciente, uma pessoa que esteja passando por esse processo de mudança, seja em qualquer área da vida, além dessa dificuldade de adaptação, que outros fatores podem dificultar o ajuste a esse processo de mudança? Por exemplo, traumas da infância. Sim. Como é que são construídos esses recursos para quem não teve esse apoio, ou essa base lá nos primeiros anos de vida? Na realidade, nós trazemos, né? Quando estamos diante da vida, nós trazemos toda uma construção que é feita, boa e ruim. E dentre elas, coisas que não lidamos tão bem assim. Quanto mais você desconhece, quanto menos você toca em você e no seu reservatório, mais desconhecido ele é. Então, há uma tendência de quando eu sou deparada com algo, um estresse grande, um conflito que se repete, há uma tendência de eu ficar batendo nos mesmos pontos. Por quê? Porque eu tenho uma visão que fica engessada, eu tenho um processo que muitas vezes não me permite ver além daquele momento.
E isso faz com que essa dor fique constante e ela possa reverberar no organismo. Então, aí a gente tem um ponto que precisa ser tratado. Na realidade, cada vez mais a gente sabe que desenvolver o ser humano é desenvolver o todo, e não só habilidades para o trabalho. Perfeito. Karina, como acontece ou como é feito o diagnóstico de uma doença psicossomática? O ideal é que a gente comece pelo corpo físico, então que busque verdadeiramente profissionais médicos, né, de áreas específicas. Por exemplo, eu tenho uma dor de estômago constante, ela não passa. É importante que primeiro eu procure o gastro, faça toda uma avaliação e descarte questões orgânicas. Uma vez que foi descartada a condição orgânica e eu continuo tendo uma repetição, então é importante buscar um contexto psiquiátrico, um médico que você confie, que se sinta confortável, faça esse diagnóstico dentro do contexto psiquiátrico. Karina, só a medicação resolve? Não necessariamente. Se você não abrir espaço para ter novos comportamentos e nova forma de lidar com a dor, possivelmente você vai adoecer de novo. Então, é importante que a gente tenha um contexto de cuidado múltiplos. Nós somos seres multidimensionais, né? Então, é importante que a gente abra espaço para cuidar do todo, inclusive da bagagem que a gente já traz, que pode ser muito boa e nos alavancar, e pode ser ruim, né? Então, é importante cuidar do todo. E nesse contexto, a psicologia dispõe de várias ferramentas que podem te ajudar no dia a dia. Uhum. Quando nessa busca pela medicina, vamos dizer, não convencional, né? Mas assim, na busca por um Tradicional. diagnóstico da dor física, vamos dizer assim, Isso. se tem um diagnóstico de alguma determinada doença. Por exemplo, vou citar como exemplo a fibromialgia, que é algo que causa muita dor às pessoas e que, Sim. você me corrija se eu estiver incorreta, pode estar ligado a questões emocionais. Como é que se tratam as duas enfermidades, né? Tanto as questões psicológicas, emocionais, como as dores físicas, quando há um diagnóstico preciso de uma doença? Tá. De fato, a fibromialgia, ela tem uma vertente emocional bastante grande, tá? Então, nesse caso, é importante a soma de recursos. Não se pode abrir mão da medicação, até porque ela é muito dolorosa, né? Então, a gente precisa ter um controle dessa dor, mas é importante entender no dia a dia quais são os pontos gatilhos repetitivos que te fazem ficar preso àquela dor. Então, emocionalmente, é importante treinar novas oportunidades, novos gatilhos, novas formas de viver o hoje. Isso é muito importante. A fibromialgia, ela traz um somatório de dores diferentes. Quando a gente fala em pontos gatilhos, por exemplo, o que poderia desencadear uma crise de fibromialgia? Olha, é claro que não existe uma receita de bolo pronta, tá bom? Não existe. Todos nós somos diferentes e o que me atinge pode não atingir você. Mas isso faz muito. Tem a ligação direta está naquilo que eu trago comigo. Então, a forma que eu vejo o mundo. É muito importante que a gente entenda que qualquer doença ela é desencadeada por três fatores. Primeiro, o meu contexto, eu comigo, como eu me comunico comigo, o que eu digo para mim. Também como eu lido com o outro, então a minha relação com o outro e como o ambiente me acolhe. Isso é um somatório que vai dar a resposta. Normalmente os gatilhos, eles acionam em mim algo que eu não sei lidar bem. Então, por exemplo, eu entro numa situação dizendo para mim, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E o meio externo diz para mim, você é incompetente. Há uma tendência de eu desencadear aquilo que já estava em mim e potencializar no dia a dia essa vivência. Então, veja, eu estou arrastando algo contido em mim que o ambiente, de alguma forma, confirmou. Isso pode se tornar uma doença física, e todos os dias eu vou trabalhar me arrastando e já entendendo que eu não tenho condições de resolver isso. Faz Perfeito. sentido? Totalmente, perfeito, Tá? perfeito. Existem N outros exemplos, N outras situações. Por exemplo, ao longo da nossa vida,
quanto mais letrado, quanto mais educado, quanto mais contido, há uma tendência da gente acabar dizendo muito sim quando a gente quer dizer não. Isso vai adoecendo. Por quê? Porque eu vou engolindo todas essas contrariedades e vou me perdendo de mim. Mas com quem eu vivo? Comigo. Então é muito importante que a gente reconheça esses processos para depois cuidar e aprender a lidar, porque de verdade é conosco que nós vamos viver. Então a gente precisa escolher, eu vou viver bem ou vou viver brigando uma vida toda comigo. Uhum. Karina, além da construção e do desenvolvimento desses recursos emocionais, como é que de que forma, né, essas doenças psicossomáticas podem ser evitadas? A gente sabe que quando elas estão instaladas, existem todos esses tratamentos, esses caminhos Uhum. possíveis, né, para amenizar aí as consequências, mas como é que a gente evita que isso aconteça? Olha, a melhor prolaxia, né? A melhor forma de ter uma prolaxia é você colocar você na sua vida, com pequenas coisas. Dar-se pequenos momentos de coisas que te fazem feliz. Todos nós precisamos sobreviver e ter momentos de investida para essa sobrevivência. Mas ainda assim, podemos cuidar de nós mesmos. A melhor forma é ter momentos de qualidade, permitir-se viver coisas que te fazem feliz, permitir ter momentos de se alimentar com carinho, dar-se alimentos que lhe fazem bem. Eu não estou dizendo de performance aqui, eu estou dizendo apenas de parar um tempinho, comer com qualidade, comer alimentos que são verdadeiramente bons para você, né? Fazer uma atividade física, permitir ouvir uma boa música, coisas simples, mas que nos reconectam a quem somos. Toda vez que eu estou bem comigo, eu consigo dar as melhores respostas, eu consigo avaliar melhor as situações. Então, esse é um contexto primário que nós, ao longo da vida, pensando em responder às demandas externas, esquecemos que nós vivemos conosco e que o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. E tá tudo bem. Perfeito. Psicóloga Karina Marcus, mais uma vez conosco aqui, trazendo alguns esclarecimentos, hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, falando sobre as doenças psicossomáticas. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição aqui conosco. Eu que agradeço e acredito que esse tema é muito relevante para todos nós. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!